Paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus, né? Que nós estamos aqui na casa do Pai, né? E é maravilhoso nós estarmos na casa do Pai. E eu quero ler com vocês aqui a palavra do Senhor em Atos 27, a partir do versículo 20, a partir do 19. É uma passagem conhecida da viagem que Paulo está fazendo, que ele está sendo levado prisioneiro para Roma, para se apresentar perante César. E nesse processo que ele vai estar sendo encaminhado, nessa viagem que ele vai estar fazendo para ser levado lá, coisas extraordinárias acontecem. E é algo que Deus tem para a nossa vida nessa noite. E a palavra de Deus diz assim, olha, no 19, e ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Olha a situação, 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, somente o navio. Porque esta noite, nesta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegavam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Pode se sentar, irmãos. Paulo está aqui começando uma viagem. Mas antes desses versículos aqui, já está acontecendo algo totalmente fora do controle. Lá no versículo 23, no capítulo 23, eu falei aqui para vocês, eu li aqui, né? Que Deus fala aqui com: não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegavam com eles. Paulo, aqui no capítulo 23, 11, diz assim: o Senhor aparece para Paulo. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também faças em Roma. Olha, ele já está aqui, Deus falando uma promessa, algo sobre a vida dele, e que Deus já colocou lá no versículo 23. Ele sai de lá com uma promessa, com um compromisso, que Deus está com ele, que Deus tem algo para fazer na vida dele, para testemunhar. E aí, irmãos, começa essa jornada de Paulo. E ele vai como prisioneiro no navio, para começar a viagem que vai lá para Roma. E aí, irmãos, começa a acontecer tantas coisas. Começa a vir a tempestade, começa a vir situações, começa a vir o tufão, começa a vir tantas coisas durante essa viagem. As dificuldades começam a chegar. E aí, irmãos, o apóstolo Paulo vai trazer para nós grandes ensinamentos para a nossa vida, porque, às vezes, durante a nossa caminhada, diante do nosso
desenvolver aqui na terra, diante das situações, às vezes também na nossa vida acontecem algumas coisas inesperadas. Às vezes nós somos bombardeados. Talvez você esteja passando por um processo que está difícil, por uma luta que está difícil, por uma situação que está difícil. O nosso dia a dia é assim. Às vezes a gente fala assim, acabei de vencer uma luta, apareceu outra. E aqui, durante essa viagem de Paulo, a gente vê, é uma coisa, é a tempestade, daqui a pouco é o tufão, daqui a pouco eles ficam à deriva, dias e dias sem direção. E quantas vezes nós, quando estamos diante de uma dificuldade, diante de uma tempestade, diante de um processo que nos acontece, porque estamos aqui nesse mundo e estamos sujeitos a acontecer uma luta que nós podemos travar. E aí, às vezes, o inesperado acontece na nossa vida. Às vezes, o inesperado vem e você já não sabe mais o que fazer. Você já perdeu o controle da situação. Mas Paulo aqui vai trazer algo muito especial para você, porque Paulo é um homem temente a Deus, é um homem que confia em Deus, é um homem que dá testemunho do Deus Todo-Poderoso. E aí, Paulo, lá no capítulo 23, eu disse, o anjo apareceu para Paulo e disse que ele iria se apresentar em Roma, e que ele ia chegar em Roma, perante César. Então, ele já saiu dali com uma promessa, ó, você vai chegar lá, você vai se apresentar lá, porque eu quero que você dê testemunho. E aí, no processo dessa viagem, acontece tudo isso. E muitas das vezes, nós também, às vezes, entramos em algumas tempestades, às vezes, algum caminho turbulento, como aconteceu aqui com Paulo. Mas Paulo está debaixo de uma promessa. E eu quero dizer para você nessa noite, você também está debaixo de uma promessa de Deus para a sua vida. E mais acontece que as tempestades estão vindo, os dardos estão vindo, as setas estão vindo, está acontecendo. E nós estamos no meio desse turbilhão e as coisas acontecendo. E muitas das vezes nós não sabemos o que fazer. Porque a tripulação aqui não sabia o que fazer. Paulo estava lá como prisioneiro. Paulo estava como prisioneiro. Mas Paulo, apesar dele estava preso, ele tinha um destino. Ele tinha um propósito. Deus tinha para a vida dele um propósito que ele ia chegar em Roma. E na nossa vida também Deus tem propósito. Quantos propósitos você tem na sua vida? Quanto propósito o Senhor já colocou diante da sua vida, diante da sua casa, diante da sua família, diante dos seus filhos, diante desta igreja? Quantas promessas, quantas coisas o Senhor já falou aqui sobre as nossas vidas e já declarou para as nossas vidas. Mas a tempestade chegou, o desafio chegou na nossa vida e às vezes vem mesmo um tufão. Às vezes vem, irmãos. Mas Paulo está firme naquilo que Deus tem para a vida dele. Paulo passa pelo processo. Paulo está ali no meio dessa tempestade. E a palavra do Senhor vai dizer assim, ó, foi uma viagem turbulenta. E às vezes nós passamos por turbulências. Às vezes passamos por coisas que não desejamos passar. Não gostaríamos de passar. É indesejável. Mas é para dar testemunho do que Deus vai fazer na sua vida nessa situação. E a tripulação era grande, viu, irmãos? Tinha 276 pessoas nesse navio, a tripulação toda. Era muita gente. E Paulo está lá, irmãos, sendo açoitado. Está lá
para lá e para cá com eles. E Paulo avisa eles, Paulo dá um aviso para eles. Paulo vai falar assim, a viagem vai ser turbulenta. Só que Paulo é um homem experimentado. Paulo é um homem que já fez várias viagens. Esta aqui é a 4ª viagem dele. Ele já fez outras viagens. E ele olha e fala assim para eles, aqui no versículo 7. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sobre a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Depois de muito tempo, tendo-se tornado a navegação perigosa, e já passando o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo. O que é admoestar? É avisar, é aconselhar, é falar. E ele está vendo a dificuldade que está acontecendo. Ele está vendo que vai ser uma viagem difícil. Ele é um homem do Senhor. E ele está vendo, e ele fala, dizendo, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, mas não só de carga e do navio, mas também da nossa vida. Então, ele estava vendo a situação que aquilo ia dar, mas ele está prisioneiro e ninguém dá ouvido ao que Paulo está falando. Paulo aqui, ele está prisioneiro, mas ele não é prisioneiro. Ele tem um Deus que está com ele. Ele serve um Deus que é vivo. Ele está prisioneiro, mas a sua alma não está aprisionada. Ele é prisioneiro, mas ele tem uma intimidade com Deus. Ele é prisioneiro, mas a alma dele e o seu interior, a sua mente, a sua vida, não está presa a essa situação, mas está presa àquilo que Deus tem para a vida dele. Essa é a diferença. Mas como ele é um prisioneiro, ninguém dá ouvido. E às vezes é assim, irmãos. Deus fala conosco, Deus nos avisa, Deus traz algo para a nossa vida, Deus traz algo para a nossa casa, Ele avisa, Ele vem de encontro a nós que somos seus filhos, e Ele quer nos avisar, mas às vezes nós não demos crédito, às vezes achamos que eu posso controlar essa situação, que eu posso passar por esse desafio sozinho. Irmãos, nós precisamos dar crédito à palavra de Deus. Temos que dar crédito à palavra. Temos que dar crédito a Deus. Temos que dar crédito àquilo que tem falado aqui nessa casa. Nós precisamos dar crédito. E Paulo é um convicto. É maravilhoso, né? Que eu li aqui, Paulo é um convicto. Ele sabe que o processo vai ser difícil. Ele já falou aqui. Vai ser difícil, é dificuldade. E às vezes nós passamos, irmãos, por processo. Todo mundo passa. Tem processos que é difícil. Tem processo que nos machucam. Tem processo que não é fácil. Imagine o tempo que eles ficaram à deriva. Eu li aqui com vocês, olha. E não aparecendo havia já alguns dias nem sol, nem estrela, caindo sobre nós grande tempestade. Eles ficaram dias e dias na tempestade. Não via o sol e nem as estrelas. Tudo era tempestade. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, né? Mas eu quero dizer para você que Deus está no processo. Deus é fiel e Ele está no processo. E eu vou te dizer uma coisa. Deus já sabe o seu destino nesse processo. Deus já tem o seu destino nesse processo. Como aqui na vida de Paulo, ele falou, você vai estar perante César e você vai testemunhar. Então, Deus já tinha falado aqui para Paulo. Então, Paulo estava confiando, porque aqui, a palavra de Deus diz assim, portanto, senhores, tende bom ânimo.
pois eu confio em Deus. Ei, quero falar para você, não desconfie de Deus, não. Não desconfie do Pai, não. Não desconfie dele, não. O nosso Deus, ele é poderoso. O nosso Deus, ele é majestoso. Não duvide dele. Confia. Faça como Paulo. Eu confio. Ele diz assim, ó. Pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Então, ele está falando assim, ó. Tudo que Deus falou para mim vai acontecer. O que Deus tem falado para você nessa noite? O que Deus tem colocado para a sua vida nessa noite? O que Deus já falou para você? O que Deus já deixou distribuído, que já colocou sobre a sua vida? O que foi? Talvez a tempestade aí, você está achando que por causa da tempestade, porque está difícil, você vai perder ou você perdeu. Não! A palavra do Senhor diz aqui no versículo 22, mas já agora vos aconselho, bom ânimo, não temas, está na tempestade, está aí no processo, bom ânimo, não temas, bom ânimo, ele já sabe o seu destino, ele já preparou para você a sua vitória, ele já preparou para você a resposta. Nada se perdeu. Aquilo que está em Cristo Jesus, nada se perde. Confia, tudo que Ele falou, Ele vai cumprir. Mas o processo vai acontecer. O que nós temos que fazer é como nós fizemos com Paulo. Como Paulo aqui nos mostra. Eu confio que vai acontecer da maneira que Deus falou. Oh, meu Deus, confiar. Está difícil, irmãos? Está. Está doendo? Está. Estou cansado? Está. Mas Ele está conosco. E esse processo é para você testemunhar. Imagine, irmãos, essa viagem. Paulo aqui, no primeiro momento, ninguém ouviu Paulo. Né? Ele é prisioneiro, ele é um preso. Ele está sendo levado preso. Mas a alma de de Paulo, a alma de Paulo não era. Ele era convicto do Deus que ele conhecia. Ele era convicto que Deus era com ele. Ele era convicto que Deus estava trabalhando. Ele era convicto que ele ia chegar no destino que Deus determinou para ele. É isso que nós temos que ter em nós, essa convicção de que Deus vai fazer da maneira que Ele falou para a sua vida, para a sua casa. Deus tem planos para você, Deus tem promessas para você. Você acha que perdeu? Você acha que já passou? Você acha que se perdeu? Não. Nada se perdeu. Tudo que Deus tem para nós não se perde, não. Não se perde, confia. Confia, vai acontecer. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus já sabe o seu destino. Deus já tem tudo, Ele está no controle de tudo. E nessa viagem de Paulo, Deus está controlando tudo. Mas passou por um açoite. O navio ficou arrebentado, irmãos. Porque a palavra de Deus diz assim, ó, porque nenhuma vida se perderá. Eles estavam, aqui mais em cima, fala assim, ó. Aqui, ó, que eles estavam sem esperança. Aqui, ó, no 20. E aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrela, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Sabe o que é isso? Eles falaram assim, não tem mais como eu ser salvo. Não tem mais esperança para mim. E Paulo está ali. E Paulo está ali. No processo, falando assim, não, vai acontecer do jeito que Deus falou comigo, vai acontecer. E aí Paulo levanta novamente e fala com a tripulação. E ele vem e fala assim, ó, eu falei aquela hora, vocês não me ouviram. Só que dessa vez eles ouvem. Depois que, né? Às vezes Deus está falando conosco, irmãos.
e a gente não consegue, sabe, obedecer o que Deus quer fazer na nossa vida. Deus está falando e Deus está falando, ó, vai aqui, e a gente quer vir para cá. Deus está falando com você, ó, segue assim, eu estou com você. Eu estou com você nessa situação, eu vou te abençoar, eu vou trazer a vitória. Mas, ó, vem por esse caminho, faz isso. E, às vezes, nós queremos ir por onde a gente quer. Vamos encontrar o tufão. Vamos encontrar a tempestade. Mas, irmãos, nós estamos sujeitos a essas situações. Só que nós temos um Deus que está conosco. Nós temos um Deus que é assim, irmãos. Ele é tão bom, Ele é tão fiel, Ele é tão poderoso, Ele é tão competente, Ele é tão maravilhoso, irmãos, que nada passa desapercebido por Ele. Porque quando você pensa em orar, Ele já está lá na frente, trazendo a resposta da sua oração. Ele já está lá no futuro, enquanto você está orando hoje. Porque o Senhor, Ele é assim. Olha outra coisa, quando você pensa em pedir algo, Ele já sabe. E Ele já está lá na frente, preparando o seu destino, preparando a sua resposta. Irmãos, eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor já preparou o seu destino, o Senhor já preparou a sua vitória. Nessa situação que você está passando, faça como Paulo, declare, profetize, fale, eu confio no meu Deus. Olha o que ele diz aqui, ó, um anjo de Deus a quem eu sou. Paulo não tem problema com a identidade dele, ele sabe quem é o pai dele, ele sabe quem é o Deus na vida dele. Ele conhece, ele diz a quem eu sou, eu pertenço a esse Deus, e Ele está comigo e vai fazer tudo conforme Ele falou, aleluia. Creia, irmãos, creia. Ele está com você, não olhe ali, mas faça como Paulo, eu creio. Continua orando, sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque vai valer a pena, irmãos. O resultado vai ser maravilhoso. Você pensa que as suas orações estão perdidas? Não estão. Toda oração que é entregue ao nosso Deus não se perde, não. Tudo aquilo que você coloca aos pés do Senhor não se perde, não. E aqui Paulo está dizendo assim, ó, bom ânimo. Sabe nessa situação que está passando? Bom ânimo. Não temas, bom ânimo, não temas, bom ânimo, prossiga, permaneça firme, confia, essa tempestade vai passar, eu já programei o destino, eu já programei a resposta, e a bênção vai vir e você vai testemunhar. Mas durante o processo, durante a tempestade, durante o desafio, tem uma coisa só aqui que ele diz que a gente perde. Porque nenhuma vida se perderá de entre nós, mas somente um navio. Porque naquele momento sem esperança, de salvamento, de nada, a única coisa que eles pediam é por socorro, pela sua vida. E aí Paulo fala que nenhuma vida se perderá, somente um navio. Agora eu falei, o tema que é nada se perdeu, né? Mas aí, o Espírito Santo falou assim para mim, o navio teve que se perder, porque já tinha um outro preparado lá na frente para eles. Já tinha um navio preparado para eles. Mas naquele processo, ali naquele momento, o navio se foi. Sabe, na nossa vida, quando nós estamos turbulentos, nós temos que tirar algumas coisas. Algumas coisas têm que sair como esse navio. Algumas coisas têm que se perder na nossa vida, sabia, irmãos? A falta de fé tem que sair da nossa vida. A falta de confiança tem que sair da nossa vida. A falta, meu Deus, da incredulidade tem que sair da nossa vida. Algumas coisas durante o processo vai ter que ficar.
Mas aquilo que está em Deus, aquilo que você coloca em Deus, aquilo que Deus tem para a sua vida, isso não vai se perder. Porque toda tempestade vai nos fazer amadurecer. Vai trazer aí uma cicatriz, vai trazer aí uma dor, vai trazer aí algumas coisas na nossa vida. Sabe por quê? Porque eles vão ver assim, ó, você passou por aquele processo, eu vi que você passou por aquele processo, e você continuou firme, crendo, buscando, confiando, buscando no Senhor, não se desviando, mas permanecendo firme naquele que está sobre nós. Irmãos, Paulo, em nenhum momento, ele se mostra desconfiado de Deus. Por que nós, às vezes, temos essa atitude diante de Deus? Às vezes nós já tivemos tantas experiências. Você já teve experiências especiais com Deus, de algo que você colocou diante do Senhor, porque não se perde aquilo que você coloca diante do Senhor. No momento certo, Ele vai fazer. No momento certo, Ele vai agir. Nada se perde, os seus sonhos não se perdeu. As promessas de Deus para a sua vida não se perdeu. Não se perdeu. E Paulo, em nenhum momento ele desconfia, em nenhum momento ele fala, meu Deus, vamos morrer. Mas eu tenho certeza que ele sentiu um pouco de medo. Sabe por quê? Porque o anjo disse para ele assim, ó, não temas. Quer dizer, não tenha medo. Não tenha medo. Talvez durante a situação ele falou, meu Deus, né? Mas Paulo, ele é um homem muito especial, convicto do Deus que ele serve. E o anjo disse para ele, ó, não temas. Será que ele estava com medo? Será que ele estava com medo nesse momento? Eu me fiz essa pergunta, será que ele estava com medo? Eu só sei de uma coisa. Toda a passagem aqui que fala de Paulo, fala de um homem sempre disposto a falar do Deus que cura, do Deus que salva, do Deus que liberta, de um Deus que restaura. Paulo sempre estava. E vou dizer para você, gente, Paulo está vindo para essa viagem. Olha, ele tinha preso, estava na prisão, ele já tinha apanhado. Quantas coisas Paulo passou, irmãos. Se a gente for olhar, quantas coisas, quantas experiências Paulo teve com Deus, ele foi apedrejado. Paulo vem nos trazer para nós uma lição de fé, de uma fé convicta. Sabe o que Paulo faz? Ele promove a fé no Senhor. Diante da situação, ele promove a sua fé no Senhor. E é isso que nós temos que fazer, provar a nossa fé. E falar, Senhor, é o Senhor que vai agir. É o Senhor que eu vou testemunhar. É o teu agir que vai acontecer. É o Senhor que vai me salvar. Você está diante aí de uma situação e acha que não tem mais esperança? Tem sim, nada se perdeu para a sua vida. Nada se perdeu. Mas está doendo, irmã Cleomara. Eu estou chorando, irmã Cleomara. Mas o Senhor Deus, Ele conhece o antes e o depois do seu choro. Ele conhece. Não se perdeu, as suas lágrimas não se perdeu, as suas orações não se perdeu, aquilo que Deus tem para essa casa, para a sua vida, não se perdeu. Apesar das lutas, apesar da tempestade, apesar de coisas que nos vêm, apesar de muitas das vezes nós estarmos lutando, aquilo que Deus tem para a nossa vida não se perdeu. Agarre hoje isso. Para a sua vida, não se perdeu. Perdeu o navio. Mas o navio compra. O navio já estava preparado lá, irmãos. Mas tem coisas que o Senhor tem para a nossa vida. Oh, aleluia, que não se perde. Tem coisa que Deus dá para nós que não se perde. Tem coisa que Deus manda para nós que não se perde.
E nós não podemos perder na nossa caminhada essas coisas que Deus tem dado para nós. Temos que confiar. E Paulo se move pela promessa. Então, nessa noite, que eu e você possamos nos mover pela promessa. Pela promessa que Deus tem para essa casa. Pela promessa que Deus tem para a sua vida. Pela promessa que Deus tem. Se mova pela promessa. Nada vai se perder. Você está achando que vai perder, mas não, porque o Deus está conosco. O Deus Todo-Poderoso não vai se perder. Faça como Paulo. E Paulo, irmãos, fala assim, a gente precisa ir para a ilha. Chega lá na ilha, o que acontece? Uma víbora morde a sua mão. Mas Paulo está firme na promessa que Deus tem para a vida dele. Então, irmãos, pode vir aí alguma coisa morder a gente. Pode acontecer, porque acontece. E às vezes você vê, é um dardo do inimigo na nossa vida. É uma situação que acontece que a gente não espera. É um diagnóstico que às vezes a gente não espera. Mas olha, Paulo se move pela promessa. Então, que nós possamos nos mover pela promessa. Você está achando que está perdido? Tá não. Você está achando que não vai ter saída? Meu Deus, não vai se perder o que Deus tem para a nossa vida, não. Não vai, toma posse, confia, faz como Paulo. Irmãos, eu fiquei lendo e relendo esse versículo aqui de Paulo, maravilhoso. A convicção que Paulo tem. E ele fala assim, portanto, senhores, tem bom ânimo, pois eu confio em Deus. Em quem você está confiando? Em quem você tem colocado a sua confiança? Eu falei aqui para vocês, não desconfie do seu Deus, não. Porque tem muita gente desconfiando. Tem muita gente aí que está olhando para a tempestade, para o tufão que está chegando. Está olhando para isso. Mas não desconfie do seu Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. E Paulo tem essa convicção. Paulo viveu experiências maravilhosas com Deus. Agora eu pergunto para você nessa noite, você já viveu experiência com Deus? Você já viveu aquilo que você achou que estava perdido, mas estava em Deus e não estava perdido? Quando você se posicionou, quando você buscou, quando você prosseguiu, quando você teve bom ânimo. Porque precisamos ter bom ânimo. Não podemos duvidar. Vamos tirar da nossa vida a dúvida. Vamos tirar da nossa vida o desânimo. Vamos tirar da nossa vida essas coisas que atrapalham do que Deus vai fazer, da promessa que Deus tem. Vamos confiar, irmãos. O destino para a sua vida, Ele já tem. O destino para a sua oração, Ele já tem. A resposta, Ele tem. Ele tem interesse em você. Ele tem planos para você. Nada vai se perder. Não vai se perder. Mas vamos ficar como Paulo, crente, confiando. Sabe? E aqui tem um momento que Paulo fala assim, para eles se alimentarem. Eles estavam dias sem comer, e Paulo fala, se alimenta, tem bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá. Irmãos, se alimente dessa palavra, se alimente dessa palavra. Aqui na igreja, irmãos, nós temos o nosso culto, a palavra é falada, se alimente da palavra, viva a palavra. Tenha bom ânimo, é a palavra que vai te fortalecer, é a palavra que vai te animar mais e mais. É a palavra. Então busque na palavra, leia a palavra, busque no Senhor. Busque no Senhor. Essa tempestade, essa situação que você está achando, que está tudo perdido, que não tem mais saída.
não se perdeu. Você está achando que não tem mais saída, que a porta não vai abrir, que não vai ter aí a sua resposta? Não vai ter sim, porque ela está em Deus. Não está em outras coisas, está em Deus. E aquilo que está em Deus não se perde. Aquilo que está em Deus não se perde. Aquilo que está em Deus, Ele providencia, sabe? A bênção e a vitória para você testemunhar. E o apóstolo Paulo, foi isso que aconteceu. Durante essa viagem, Paulo curou. Ele foi à ilha de Malta. A víbora picou ele. E aí tinha um sítiozinho nessa ilha. E ele foi lá, ficou 3 dias, foi convidado pelo dono da casa. O nome dele é Públio, se eu não me engano. Irmãos, ele ficou lá 3 dias. E o pai do dono da casa estava doente, estava com desinteria, estava com febre. Olha só, está lá, tudo acontecendo. Eles estão lá na ilha, naufragou, estão lá. E Paulo está fazendo o quê? Falando de Deus, está curando. E Paulo cura o pai daquele homem. E aí todos da cidade vão até Paulo e são curados. Olha o que Deus quer fazer com você, conosco, com a nossa vida, é isso, dá testemunho. Todos estavam vendo o agir de Deus, não só no processo e na situação, mas também entre as pessoas, entre o lugar. Deus estava trabalhando. E no seu processo, Deus também está trabalhando, Ele quer te usar. Ele quer te usar. Então, vamos dar lugar. Não vamos olhar para o tufão. Não vamos olhar, irmãos, para a tempestade. Sabe por quê? Porque nada vai se perder. Faça o que você tem que fazer. Confia. Ora. Mas já orei, ora de novo. Mas eu já chorei, chora de novo. Porque o seu choro e a sua oração não vai se perder. Deus vai agir. E às vezes a gente fala assim, nossa, eu estou tão fraco. A gente não vê Paulo fraco aqui. A gente não vê Paulo fraco. Mas às vezes a gente está tão difícil ali, a gente fala assim, nossa, eu estou tão fraco. Mas eu tenho uma palavra para você, viu? Uma palavra grandiosa para a sua vida. Se você que está aqui nesta noite está se achando fraco, eu quero dizer para você, nada se perdeu, sabe por quê? Porque na fraqueza é que Deus vai manifestar a sua grandeza. É na sua fraqueza que Ele vai agir e Ele vai se mostrar grande. E é na grandeza que Ele vai mostrar o seu poder. Então, se você está fraco, olha aqui, o que Deus pode fazer na sua fraqueza. Coloca a sua fraqueza diante dele, sabe por quê? A sua fraqueza não vai se perder. A sua fraqueza não vai se perder. Coloca nele, não vai se perder, porque está falando aqui, olha, vai se manifestar a grandeza e o poder de Deus. Oh, aleluia! Prossiga, irmãos, prossiga, tenha bom ânimo, prossiga, não desista. O seu destino está garantido. Prossiga, igreja, prossiga. Vamos, nada se perdeu. Não pare, não. Todas as vidas foram salvas. E eles viram o agir de Deus e o trabalhar de Deus durante esse processo. Durante a tempestade, eles viram em Paulo um Deus todo-poderoso. Eles viram em Paulo um Deus que cura. Eles viram em Paulo um Deus que opera milagres. Ele viu em Paulo um Deus que liberta. E Paulo está firme, seguindo, porque eles sabem quem ele tem crido. Ele sabe. Eu sei, ele diz assim, eu sei de quem eu sou. Eu sou de Deus, eu sou do Deus Todo-Poderoso, e Ele não vai
deixar com que eu perca. Os seus sonhos não se perdeu, irmãos. Às vezes você está cansado e achando que o seu sonho se perdeu. Não, os seus sonhos não se perdeu. Use a sua fé, tenha bom ânimo, prossiga. A fé que você carrega aí dentro de você, essa fé vai te fazer avançar. Quando nós temos fé, nós não andamos para trás, nós andamos para frente. Ela nos impulsiona para a direção do destino que Deus tem para a nossa vida, para a resposta que Deus quer trazer para a sua vida. Nada se perdeu para você. Nada se perdeu. Lembra das promessas que Deus tem para você. Lembra das promessas, lembra dos planos que Deus tem para você. Faça como Paulo. Sabe? Faça como Paulo. Nada se perdeu. O milagre que você tem colocado e buscado diante do Senhor não se perdeu. Não se perdeu. O que você tem colocado diante do Senhor, eu digo para você nessa noite, nada se perde quando colocamos na presença do Senhor. A tempestade vai passar, o processo vai passar e vai vir sobre a sua vida o destino e a resposta que Deus tem para você. Paulo chegou no seu destino. Paulo chegou em Roma perante César, conforme o Senhor tinha falado. E Paulo, durante toda a tempestade, durante todo o processo, que foi meses, não foi 2 dias, não foi 3 dias, foram meses. Paulo continuou firme, sabendo que com Deus não se perde. Que com Deus não se perde, irmãos. Então, que você, nessa noite, coloque essa palavra no seu coração. Que você se alimente da palavra. Que aquilo que Deus tem para a nossa vida, aquilo que Deus tem para essa igreja, aquilo que Deus falou aqui nessa casa, não se perdeu, apesar das lutas. Não se perdeu, vai acontecer, tem destino, tem resposta no Senhor, porque é Ele que está conosco, é Ele que trabalha por nós, é nele que está todo o poder, é Ele o nosso Redentor, é Ele que vive. Então receba essa palavra nessa noite para a sua vida, e se você está achando que alguma coisa aí dentro de você se perdeu, clama a Ele. Entrega nele, confia nele, sabe? Porque nada se perde. Tudo que nós fazemos ao Senhor, tudo que colocamos ao Senhor não se perde. Tem destino, calma, vai acontecer. Receba aí, vai acontecer, viu? Tem bom ânimo, prossiga, prossiga e prossiga firme. Que Deus venha abençoar a sua vida, a sua casa. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Amém?